Nós vamos falar sobre esse tema hoje, a estrutura familiar. Dentro dessa questão da estrutura familiar, nós vamos falar um pouquinho sobre os subsistemas e os territórios. Como eu disse, nós terminamos a nossa questão dos casais hoje ao meio-dia, mas queremos falar um pouquinho mais sobre essa questão das famílias. Eu apertando aqui, ele passou, eu achei que isso aqui estava funcionando. Ok, então vamos entender, irmãos, o que são os sistemas, os subsistemas e os territórios que organizam uma família. Ok? Então nós temos aqui um sistema, nós temos aqui um subsistema, outro subsistema e outro subsistema. Vamos entender primeiramente o que é um sistema. Então aqui nós temos um sistema chamado de sistema familiar. Ok? Esse sistema familiar ele está mencionado em Salmo 128, 1 a 3, que nós encontramos lá. Esse é considerado o Salmo da família, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aqui nós encontramos como é constituída a família. Como é construída a família? Constituída a família. Como esse sistema é constituído? De um homem, está lá em vermelho, de uma mulher e dos filhos. Esse é o sistema familiar. Ok? A inspiração fala sobre esse sistema. A inspiração diz que o lar é uma instituição, um sistema de Deus. Ele designou que o círculo da família, pai, mãe e filhos, aqui repete novamente as mesmas palavras do salmista, pai, mãe e filhos, existisse nesse mundo como uma firma ou um sistema. Então, por exemplo, na casa do irmão Sana nós temos o sistema familiar. A irmã Sana, a Armandida, a Rani e a Rayane. Esse é o sistema familiar. O irmão Flávio, a irmã Shirley e as crianças. Cada família aqui constitui um sistema. Então nós temos aqui o sistema familiar em cima. Esse é o sistema familiar. E embaixo nós podemos ver como esse sistema se divide. O sistema familiar, ele se subdivide em subsistemas. Quais são esses subsistemas? Nós temos o sistema conjugal, que é o esposo e a esposa. Esse é um subsistema. Então, por exemplo, nós temos o irmão Sana, a irmã Dida, a Rani e a Rayane. Esse é o sistema familiar. Agora, o irmão Sana e a irmã Dida constituem um subsistema. O outro subsistema é o sistema parental, que vem da expressão parente, que é o relacionamento dos pais com os filhos, por exemplo, do Flávio e da Shirley com as crianças. É o relacionamento dos pais e filhos, chamado de sistema parental. E dentro do sistema familiar existe o sistema fraternal, que é um sistema que acontece somente entre os irmãos ou entre as irmãs. É um subsistema chamado de subsistema fraternal. Ok? E é muito interessante nós entendermos como as famílias são construídas, são constituídas, porque aí nós vamos entender a questão também das fronteiras. Então, as disfunções dos subsistemas. Então, nós temos o sistema familiar, constituído do que mesmo, irmãos? Marido, mulher e
Os filhos, esse é o sistema familiar. Dentro do sistema familiar, nós temos os subsistemas. Quais são? O conjugal, o parental e o fraternal. Esses são os subsistemas que existem dentro do sistema familiar. Agora, as disfunções dos subsistemas. Isso aqui é uma disfunção no subsistema o quê? No subsistema conjugal. O homem e a mulher estão tendo alguma disfunção. Que a mulher, se o homem não corre, ela pega ele. É isso, né? Até aquela experiência que nós contamos, né? Da irmã que pegou o cabo de enxada, porque o homem reclamou do arroz que estava papento. Então, houve o que ali? Uma disfunção no subsistema chamado subsistema conjugal. E aqui, o que é que está acontecendo aqui? Filhos que mandam nos pais. Uma disfunção no sistema parental. Porque o ideal é que os pais exerçam autoridade sobre os filhos. Quando os filhos exercem autoridade sobre os pais, nós temos um sistema, um subsistema disfuncional. Ele não está funcionando da maneira correta. E aqui nós temos uma disfunção no subsistema fraternal. Os meus meninos, por exemplo, eles viviam disfunção. A Rani e a Rayane também. Acredito que as menininhas do Flávio e da Shirley também vivem em situações semelhantes, né? É muito comum um problema no sistema fraternal. É muito comum isso aí. Ok? Agora, existe aqui uma pergunta, irmãos. Uma disfunção em um sistema ou em um subsistema afeta outros subsistemas? Sim. Isso é muito interessante nós entendermos. Porque, às vezes, né, nós vamos ver aqui que quando ocorre um problema em um subsistema, isso funciona assim, irmãos. Ó, já viram como funciona uma teia de aranha? A teia de aranha, todos os pontos estão ligados. Aqui nós temos uma teia de aranha, por exemplo, que ela está toda molhada no orvalho, né? Então, se você chegar com o dedo aqui e bater nesse ponto aqui, esse toque nesse ponto, ele repercute por todo o sistema da teia de aranha. Então, quando um subsistema ele tem uma disfunção, por exemplo, os filhos estão com problemas, a tendência é que isso afete o sistema, inclusive conjugal. Se o sistema conjugal está com problema, isso pode afetar o sistema parental, o sistema fraternal e assim sucessivamente. Então, quando tratamos de uma disfunção, nós precisamos tratar dessa disfunção olhando de uma forma sistêmica, que um problema aqui afeta o todo. Aqui nós temos uma figura. O que vocês entendem dessa figura aqui? O que vocês podem ver? Especialmente essa criança, né? Porque o semblante do pai ali não pode ser notado. O que vocês podem perceber? Em qual subsistema pode estar essa disfunção? Essa criança aí parece feliz? Parece estar bem? Ela está com alguma dificuldade. Tem algum problema aí. Onde pode estar essa dificuldade? Porque às vezes a gente olha, não, essa criança tem algum problema, é uma criança problemática, tem alguma disfunção e precisa ser tratada. E aí nós esquecemos que isso aqui pode ser apenas um sintoma de algo muito maior e complexo que pode estar acontecendo na família ou no lar dessa criança aqui. Então, essa criança pode estar sofrendo bullying na escola. Essa criança pode estar sofrendo violência doméstica.
ela pode estar sofrendo abuso sexual e ela pode estar presenciando uma disfunção no subsistema conjugal. Então, onde pode estar o problema? Será que um problema entre marido e mulher pode afetar uma criança a ponto dela ficar como ela ficou ali? Pode, irmãos. Olhem só. Se pai e mãe, esse texto está na Review de Herald, do dia 13 de março de 1894, um texto inspirado. Se pai e mãe estão em divergência, trabalhando um para contrapor-se à influência do outro, a família ficará em má condição. Então, se existe uma disfunção no sistema conjugal, o que isso vai fazer? Vai afetar a família? Vai afetar a família toda. E nem o pai nem a mãe receberá o respeito e a confiança necessários ao bom governo da família. É o caso que nós estamos vendo aqui. Uma criança está quietinha ali, enquanto os pais estão fazendo o quê? Estão discutindo próximo dessa criança. E isso pode criar traumas na mente dessa criança. Agora, aqui nós temos uma outra coisa também, que pode causar esse retraimento, né? Esse problema aí nessa criança. Nós temos ali um pai que não está nem aí para a sua filhinha. Os irmãos já ouviram aquela história da criança que chega para o pai está lendo um jornal assim, a criança diz: papai, quanto o senhor ganha por hora? E o pai diz: filha, dá licença, eu preciso ler o jornal aqui, a notícia. Pai, quanto o senhor ganha por hora? Minha filha, dá licença, depois eu vejo. Por favor, papai, quanto o senhor ganha por hora? E ele, para se livrar da criança, pega a calculadora, faz os cálculos e diz: olha, papai ganha $5 por hora. Na moeda americana, $5 por hora. $5 por hora. Papai, o senhor me dá $2? A menina, você primeiro quer saber quanto que eu ganho por hora. E agora quer $2? Coisa. Pega esses $2 e vai embora. E a criança agora pega aqueles $2, sai correndo, vai embaixo do travesseiro, pega $3 que ela havia guardado, soma $5, chega para o pai com aqueles $5 e diz: papai, fica 1 hora comigo. Se o senhor ganha $5 por hora e o senhor não encontra tempo para mim, eu estou te pagando para o senhor dedicar 1 hora do seu tempo para mim. Irmãos, quantos filhos, quantas crianças estão clamando por um tempo de qualidade com seu papai e com sua mamãe? E isso, irmãos, causa traumas, causam dificuldades na criança durante todo o percurso da sua vida. Olhem só esse texto que lindo, Lucas 15:20. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Interessante que essa parábola do filho pródigo, né? Jesus, ele disse que o pai correu ao encontro do filho, fez 2 coisas: deu no filho um beijo, um abraço e um beijo. Irmãos, esse carinho que nós temos que ter para com os nossos filhos, ele é muito necessário. Existem filhos que não sabem o que é receber um abraço de um pai, um beijo de um pai, não sabem o que é isso. E nós precisamos começar a quebrar paradigmas e tabus, né? Aquele negócio do pai de família ser um chefão e
não demonstra carinho, não demonstra afeto, não demonstra preocupação, não demonstra amor. Jesus ele deixou um exemplo aqui nesse texto de Lucas 15, 20, ao contar a parábola do filho pródigo. Diz que aquele pai se aproximou do filho, abraçou aquele filho e o beijou. E isso, irmãos, precisa ser feito para que as famílias sejam famílias felizes e realizadas. Olha aí, ó, o pai beijando o filho. Pai brincando com as crianças, soltando uma pipa, jogando uma bolinha de gude. Irmãos, e um filho nunca deve crescer suficiente para deixar de receber isso aqui. Deixar de receber um abraço, um beijo, uma atenção especial. Nós precisamos de lares assim, irmãos, aonde o amor, a ternura, o carinho são manifestados na vida dos nossos filhos. Às vezes nós como pais sabemos apenas repreender, punir de forma muitas vezes incorreta, e os filhos crescem com terríveis traumas, porque não sabem, nunca receberam, na verdade, carinho, atenção e amor. E eles saem do lar de origem, do lar nuclear, para comporem uma nova família de forma totalmente despreparada. Porque eles vão levar para o próximo lar, geralmente, aquilo que eles aprenderam no seu lar de origem. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Viram lá o menininho? Desanimado, sem coragem. Por que isso acontece segundo esse texto, irmãos? Às vezes os pais são culpados dos filhos perderem o quê? Perderem o ânimo, a coragem, a vontade de viver, a vontade de lutar. E essa é uma obra que os pais devem fazer, irmãos. Lembram no texto de Malaquias 4, 5 e 6? Aonde deve primeiramente começar a conversão? Nos pais. Primeiro é o coração do pai que precisa ser convertido, irmão. Primeiro é o coração da mãe que precisa ser convertida. E agora sim eles vão alcançar o coração dos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Agora eu quero falar um pouquinho para os irmãos sobre as fronteiras. Então, nós temos aqui o sistema conjugal, que é uma fronteira. Nós temos outro sistema fraternal, que também é uma fronteira. Temos uma outra fronteira aqui, a fronteira parental. E depois temos essa outra fronteira, que é essa bagunça tudo ali, que são os demais familiares, né? Os agregados. Então, cada fronteira dessa aqui, irmãos, protege um subsistema. E essas fronteiras devem proteger, mas ao mesmo tempo deve haver interação nas fronteiras. Aqui nós temos uma fronteira muito rígida. Se a minha sogra passar de lá para cá, não vem não. Tem alguns que dizem até o seguinte: se a minha sogra vier em casa, vou mandar cortar o rabo do cachorro, para que quando ela chegar o cachorro não fique alegrinho, balançando o rabinho. Essa é uma fronteira muito rígida. Isso não pode acontecer. Nós não temos como esquecer a nossa família de origem, os nossos antepassados. Nós não podemos fazer isso. Então, não pode haver fronteira muito rígida. Eu não vou na casa da minha sogra, não vou na casa do meu sogro, não visito os meus filhos não me visitam. Não, isso não pode acontecer. Cada um tem a sua fronteira, o seu próprio subsistema, mas deve haver uma interação. Existe também o problema da fronteira muito rígida. O ser humano ele tem essa dificuldade, né, de ser equilibrado. É muito rígido ou é muito frouxo, muito solto.
Então existe o problema também das fronteiras muito soltas, onde todo mundo se intromete na vida, por exemplo, do casal, da forma como o casal educa os filhos, vira uma bagunça completa. Então são fronteiras muito soltas, que também não faz bem para o bem-estar das famílias. Olhem só isso aqui, ó. Na família, a mãe era tratada com pouco respeito. Então, da mesma forma que os pais, no seu subsistema conjugal, têm que ter sabedoria para educar os filhos, não podem, por exemplo, discutir uma relação, o seu relacionamento na frente dos filhos, porque se os pais discutem o seu relacionamento na frente dos filhos, o que é que está acontecendo, irmãos? Os pais estão invadindo a fronteira fraternal, que é um sistema só dos filhos lá. Por exemplo, a Rayane e a Rani é o sistema fraternal. Elas compartilham algumas coisas elas não compartilham. O irmão Sana e a irmã Dida muitas vezes nem sabem. Mas o que acontece? Eles devem resolver os problemas conjugais deles lá. Agora, se isso é discutido na frente das meninas, aí vocês já estão, só um exemplo para nós, já estão invadindo a fronteira fraternal, que não pode acontecer. Da mesma forma, se os filhos agora querem dominar os pais, eles estão saindo agora da sua fronteira fraternal, invadindo a fronteira conjugal. Está havendo aí a disfunção no subsistema parental, que é o que aconteceu lá em Israel. Na família, a mãe era tratada com pouco respeito, e pela morte do seu marido, exigia-se submeter-se à autoridade do filho mais velho. A obediência filial foi ordenada por Moisés, mas afastando-se os israelitas do Senhor, o quinto mandamento, juntamente com outros, veio a ser desrespeitado. Então é uma invasão de fronteira, é algo prejudicial para o bom funcionamento do sistema familiar. O que diz Efésios 6:1? Vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu sempre digo aos jovens que esta aqui é a receita de vida longa. Viu, jovens? Se vocês querem viver bastante, respeitem o papai e a mamãe. Respeitar. E respeitar significa obedecer. Só existe uma coisa que justifica um filho não obedecer o pai e a mãe. É se o pai e a mãe pedir algo contrário à vontade de Deus. Deus está em primeiro lugar. Por isso, o primeiro mandamento é: ame ao Senhor teu Deus. O segundo, o próximo. Então, se o que o seu pai e a sua mãe está falando não está contra a vontade de Deus, é obrigação dos filhos obedecerem. E isso produz, segundo a palavra de Deus, vida longa. Inclusive existe um texto em Provérbios 30, verso 18, se eu não estou equivocado, vai ter uma maldição para os filhos desobedientes. Ela diz que os olhos desses filhos serão arrancados. Os pintões da água comerão. Arrancarão. Uma vez eu fiz um culto fúnebre de um jovem desobediente aos pais, e uma coisa me chamou a atenção naquele culto: o jovem não tinha um dos olhos. Foi, não sei como, também não quero nem saber, arrancado. E eu me lembrei de Provérbios 30, verso 18. Então, jovens, ouçam sempre o conselho do papai e da mamãe. Especialmente quando vocês pegam a idade de entrar em um novo relacionamento, de encontrar uma namorada ou um namorado. Pai e mãe tem um negócio divino que ele diz: minha filha, vai dar certo ou não vai dar certo. Ouçam, Deus assina embaixo do que um pai e uma mãe fazem. Porque a inspiração fala que aqui nessa terra, os pais estão no lugar de Deus. Ok? Muito bem, filhos que desonram e desobedecem aos pais e não levam em conta seus conselhos e instruções, não podem ter parte na terra feita nova. A terra purificada não será lugar para o filho ou filha rebelde, desobediente, ingrato.
A menos que aprendam obediência e submissão aqui, jamais a aprenderão. A paz do redimido não será mareada por filhos desobedientes, indisciplinados, insubmissos. Nenhum transgressor do mandamento pode herdar o reino do céu. Então, deve haver, irmãos, um equilíbrio perfeito, né? O pai e a mãe demonstram carinho, atenção, amor, paciência com o seu filho. Os filhos, por sua vez, respeitam e obedecem seus pais. E o casal também vive em perfeito amor. Este lugar é chamado de um pequeno pedaço do céu aqui nessa terra. A família estável e funcional precisa ser bem organizada. Juntos, pai e mãe devem considerar suas responsabilidades e, com clara compreensão, assumir sua tarefa. Não deve haver divergência. Pai e mãe não devem jamais criticar planos e propósitos um do outro na presença dos filhos. Então, o que acontece? Há uma intromissão, né, de fronteira. Resolver questões conjugais junto com os filhos. Isso não pode acontecer, é o que diz aqui. Jamais devem fazer isso. Resolver divergências na presença dos filhos. Os pais, os casais precisam ter muito cuidado. Precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia no lar. A esposa, preste atenção, irmãos, o que diz a inspiração aqui. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras, controlará o seu espírito, será submissa. E não sentirá, contudo, que seja escrava, mas vai entender, perceber que é companheira do marido. Se o marido é servo de Deus, a minha esposa então é submissa, agora eu vou mandar, sujeitá-la, né? Se o marido é um servo de Deus, não procederá como o senhor da esposa, não será arbitrário e irredutível, nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar, pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um símbolo do céu. Muito bem, qual que é o ideal? Então, o ideal é que nós tenhamos as fronteiras flexíveis, bem definidas, mas que haja troca e comunicação entre as fronteiras. Por exemplo, nós temos aqui 3 tipos de fronteiras. Essa aqui, a de baixo, primeiro, é difusa. Então, às vezes a fronteira conjugal é muito rígida. O filho vem pedir um conselho do pai, não vem não, filho. Você se vira para lá. É rígida demais. Se alguém vai aconselhar o casal, também não tem entrada, é rígida demais. E às vezes fica uma bagunça que todo mundo se intromete na vida do casal. Então, é uma fronteira difusa. Às vezes é muito rígida, às vezes é muito solta. Outro tipo de fronteira, uma fronteira muito rígida, nunca ninguém se envolve com aquela família, né? Os filhos não visitam os pais não visitam os filhos, não há troca, comunicação saudável com os familiares. Então é uma fronteira muito rígida. O ideal é uma fronteira flexível, ela é equilibrada, ela tem os seus limites, as suas leis, mas também sabe como se comportar com outras fronteiras. Os pais resolvem entre eles os seus problemas e há uma associação saudável e amorosa com os filhos. Os filhos também têm as suas questões entre eles lá na fronteira fraternal, mas também obedecem aos pais, conversam com os pais, são amigos dos pais, saem juntos, brincam juntos, se divertem juntos, cultuam a Deus juntos. Então, isso é o ideal. Então, eu quero deixar para os irmãos aqui o desafio de encontrar o que está causando sintomas no sistema, subsistemas e fronteiras. Então, criança não está bem, por que ela não está bem? O que está acontecendo? A causa é o pai, a mãe? Se a esposa não está bem, o que é que está causando isso? São os filhos? É o marido? Então, cada família, irmãos, pode fazer essa avaliação. Quem pode nos ajudar a fazer isso? Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu quero concluir, irmãos, essa meditação
contando para vocês uma história. Um homem muito pobre mesmo. Ele tinha muita vontade de ficar rico, de ficar milionário. E ele então ouviu falar de um sábio que estava próximo ali de onde ele estava. E ele então resolveu pedir conselhos a esse sábio, para saber o que ele deveria fazer para se tornar um homem milionário. E ele foi então até o sábio e disse: olha, eu tenho muita vontade de ficar rico, me tornar o homem mais rico do mundo. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. O sábio disse: olha, se você quer se tornar o homem mais rico do mundo, você precisa se casar. Me casar? Mas eu mal me sustento a mim mesmo. Se eu me casar, senão você se casa que você vai ficar rico. E cada panela tem sua tampa, e ele encontrou a tampa dele, começou a namorar uma moça e se casaram. Agora, a dificuldade era que ele tinha que tratar dele e também a jovem, que era agora a esposa. E as mulheres têm muitas necessidades, né, como nós já vimos aqui. É um shampoo diferente, é um cremezinho negócio e tal. E a situação dele, de vez de melhorar, de vez de deixá-lo mais rico, ele se sentiu ainda mais pobre. E ele então voltou no sábio para reclamar: olha, eu vim aqui pedir um conselho para você me deixar rico. Você disse que eu deveria me casar para ser rico, milionário, o homem mais rico do mundo. E eu estou mais pobre, mais miserável. Por que você me enganou? Ele disse: não. Se você realmente quer ficar rico, ele disse, você precisa ter um filho. Se você tiver um filho, você vai se tornar o homem mais rico do mundo. Já não estava muito legal mesmo, porque não vou tentar, né? Voltou para casa, conversou com a esposa, combinaram, vamos ter um filho. E a criança veio. E agora era a criança chorando, era uma fralda, era uma chupeta, era um mamá, era um medicamento, era aquela confusão, era médicos, E aí a situação piorou. E ele agora não aguentando mais, ainda mais pobre ainda do que já era, voltou ao sábio e disse: olha, segui os teus 2 conselhos e não funcionaram. Hoje eu sou mais pobre ainda. O sábio disse: olha, eu vou fazer o seguinte para te ajudar. Eu tenho um bom dinheiro guardado que dá para você viver a vida todinha tranquilamente, sem nunca mais precisar trabalhar. E esse dinheiro pode ser seu, se você me vender a sua esposa e o seu filho. Eu pago esse valor X e eu compro a sua esposa e o seu filho. E nesse momento, você vai ter o dinheiro tudo que você quis, né? E nesse momento ele disse assim: eu não vendo a minha esposa e meu filho por dinheiro nenhum neste mundo. Aí o sábio disse: então hoje você se tornou o homem mais rico do mundo. Irmãos, qual é a nossa maior riqueza? A nossa família. Nós precisamos zelar pela nossa família. A esposa precisa zelar pela felicidade do esposo, o esposo pela felicidade da esposa, os dois pela felicidade, pelo bem-estar dos filhos. E quando fizermos isso, nós teremos um pedacinho do céu aqui nessa terra. Nós falamos muito de reforma, né? Nós precisamos de uma reforma. A reforma primeiro começa em meu coração, depois no meu lar. E se a reforma estiver no lar do povo de Deus, irmãos, essa reforma vai chegar na igreja e vai chegar no mundo todo. Jesus, Ele quer nos ajudar. Ele quer nos dar a graça e a força necessária para que possamos ter lares felizes. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para isso. Amém. Amém.